Salve, amigos! Estou chegando na área com mais um boletim de informações sobre o Vasco no canal Detetive Vascaínos. A você que me acompanha desde sempre, meu muito obrigado pela audiência. E aos que estão chegando pela primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no canal, viu? Aqui informação e apuração com total responsabilidade. Deixe seu like aí embaixo, compartilhe o conteúdo e, se puder, dê aquela força sendo um membro do canal. Bom, o destaque de hoje é a preparação do Vasco para a segunda fase da Copa do Brasil, o jogo esse que acontece amanhã, e nenhum dos times tem vantagem, viu? Vou falar aqui de como o Vasco está encarando esse compromisso após a derrota contra o Flamengo, as possibilidades em termos de formação e fazer com que você conheça um pouquinho mais do nosso adversário, o ABC, direto de Natal, um experiente comentarista esportivo, vai trazer para a gente aqui detalhes do time potiguar, como joga, pontos fortes, características, enfim, fique atento, pois tem até ex-jogador do Vasco no elenco deles, hein? Fique ligado e vem comigo nessa! Sem perder tempo, o Vasco já iniciou a preparação visando o importante jogo de quinta-feira às 21h30 em São Januário pela segunda fase da Copa do Brasil. A ordem por lá é deixar de lado as lamentações, levantar a cabeça e buscar os resultados contra a ABC de Natal e, claro, o Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Carioca. Barbieri está ciente das falhas que ocorreram na primeira partida das semifinais e quer sua equipe assimilando os erros e dando uma resposta imediata dentro de campo. Assim como o duelo à parte contra o Flamengo, a Copa do Brasil também tem um peso ainda maior, né? Pois é ao lado do Brasileirão a outra prioridade do clube para esta temporada. Como destacou o Barbieri na coletiva após o jogo contra o Flamengo, é uma classificação que o grupo e todos do Vasco querem e muito e vão com tudo em busca dela. A derrota contra o Flamengo, da forma como aconteceu, foi lamentada, sim, chateou o grupo, claro, mas dentro dos bastidores do clube o recado é que a confiança ainda é plena e existe. E o foco agora é virar a página e se concentrar no ABC. Para essa partida, como eu falava desde a semana passada, a possibilidade de poupar alguns jogadores que estão desgastados com a sequência de jogos é real. O próprio Barbieri, quando questionado sobre essa possibilidade, deixou no ar as chances de efetuar algumas mudanças na equipe. Eu acho que tem possibilidade de mudança, sim, a gente avaliando, entendendo quem tem melhores condições para jogar, mas isso eu só vou conseguir responder ou ter ideia disso na quarta-feira. Amanhã tá todo mundo ainda muito cansado do jogo, na quarta-feira a gente vai avaliar aqueles que tiveram uma recuperação melhor ou não. Preciso ver com calma o ABC, já tenho todo o material, uma ideia, mas agora é estudar o adversário. E foco total até quinta-feira. Meu mundo acaba na quinta-feira. Depois de quinta-feira, a gente pensa no que vai acontecer. O próprio Marlon Gomes, galera, que o Barbieri diz que ainda não está 100% para entrar desde o início, é um dos nomes cogitados. De repente, para ocupar a vaga de um volante. No caso, o Rodrigo. O Barbieri quer estudar melhor as condições físicas dos atletas, né? E ver quem realmente está pleno para esse compromisso, sem comprometer, claro, o decorrer da temporada. Até porque o técnico acredita muito na força do grupo e mesmo precisando de reforços pontuais, creio que alguns nomes que estão de fora podem ajudar nessas horas. Mas não está nada certo, como eu falei, o Barbieri segue avaliando os jogadores, o adversário, e pode surpreender, assim como surpreendeu ao escalar o Galarza desde o início contra o Flamengo e sacar o Rodrigo, que era um dos nomes em ascensão da equipe. E você escalaria o quê? O que o Vasco tem de melhor para essa partida, ou seria mais prudente poupar uma ou mais peças? Comente aí. Participe! Bom, agora chegou a vez da gente falar do ABC, o nosso adversário de quinta-feira. Se você ainda não conhece o time potiguar, este é o momento, viu? Características da equipe, pontos fortes, principais jogadores do elenco, o trabalho do técnico, enfim. Para isso eu convidei um experiente jornalista de Natal, o colega Itamar Ciríaco, comentarista da Rádio Jovem Pan News e do jornal Tribuna do Norte. Itamar, sinta-se em casa, amigo. O que você tem para nos contar sobre o ABC? Olá, Marcos, tudo bem? Aqui Itamar Ciríaco, da Rádio Jovem Pan News Natal, do jornal Tribuna do Norte. Olha, eu costumo dizer aqui nos meus comentários que faço durante os jogos do ABC, que o ABC é um time extremamente competitivo, né? É um time difícil de ser batido, seja nas partidas do estadual, seja nos jogos da Copa do Nordeste. Não está muito bem, é o segundo lugar do grupo B, um ponto atrás do Ceará, que é o líder, né? Pode e deve passar aí para a segunda fase da competição. Agora, o ABC é um time também muito difícil de ser batido dentro da sua própria casa. Por exemplo, o ABC não perde dentro do estádio Frasqueirão aqui em Natal
há 30 jogos. São 30 jogos de invencibilidade. O recorde aqui no estádio são 35 jogos, que foi quando o Geninho era técnico do ABC em 2010, se eu não me engano. Então, o ABC é um time difícil de ser batido, mas principalmente dentro da sua casa. Fora de casa, o ABC, claro, sofre suas principais derrotas. Principalmente, se apega às vezes muito a um esquema muito defensivo, de muito cuidado. Tem muito cuidado com o esquema defensivo e acaba abdicando demais do setor ofensivo, e atrai muito o adversário, sofre um bombardeio. O exemplo disso foi o jogo recente na própria Copa do Nordeste contra o CRB. Mas também ali o ABC tinha muitos desfalques, 10 desfalques. E aí conseguiu resistir até os 43 do segundo tempo, tomou um gol, perdeu por 1-0. Mas, assim como o Vasco, que está envolvido aí no campeonato estadual, fazendo uma final contra o Flamengo, duríssima, o ABC tem 3 competições. E aí você imagina, se o Vasco da Gama tem problemas com o elenco para montar time quando perde jogadores, imagina o ABC. Então o ABC tem poucos jogadores, o elenco é curto e o técnico Fernando Marchiori precisa ficar fazendo mágica o tempo inteiro. Tem alguns jogadores importantes, como o Matheus Anjos, que está contundido, não deve jogar. O substituto dele é o Rafael Luiz, tem entrado e entrado muito bem, tem feito bons jogos. O ABC é um time que tem uma zaga muito interessante, com o Richardson e o Valber. Talvez, se ele não preferir jogar com 3 zagueiros, porque aí ele pode entrar com 3 zagueiros para marcar ainda mais forte, com 2 volantes, e tentar arriscar o contra-ataque. Na realidade, é isso que eu acho que vai acontecer. Vai ser um time fechado, com 3 zagueiros, com 2 volantes, e pensando num contra-ataque. Os melhores jogadores, os principais jogadores do ABC, o Richardson, zagueiro, é o capitão, o goleiro Simão está fazendo uma excelente temporada, o alemão, lateral direito, ex-Vitória, também está fazendo uma grande temporada. O Daniel, volante, muito bom jogador, técnico, marca bem, mas bom jogador também na saída de bola, faz uma bela transição ofensiva. O ABC tem o Rafael Luiz, está jogando muita bola também, e aí tem um problema de ataque, ainda não se consolidou o Felipe Garcia, tem muitos gols, mas não ganhou ainda o coração, nem ganhou a confiança do torcedor. É um jogador que jogava de beirada, mas aqui no Natal passou a ser um centroavante, ele pediu e foi atendido, está jogando dessa forma. E tem o Jailson, que é um jogador de velocidade, que costuma puxar os contra-ataques do ABC. Então esses são os principais destaques do ABC. O time coletivamente é um time muito forte. O Fernando Marchiori é um treinador que veio da Portuguesa e trouxe para cá um conceito muito interessante de jogo coletivo, de um conceito de marcação, de pegada, de intensidade alta o tempo inteiro. É um time que marca muito bem e isso dificulta a vida dos adversários. E mais do que isso, o Marchiori é um estudioso, Pode ter certeza que todos os jogos do Barbieri ele andou analisando de pé a ponta e ele sabe muito bem como é que funciona o Vasco e ele vai buscar anular o Vasco da melhor forma possível. Então esse é o ABC, que encara o time do Vasco da Gama aí pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira no estádio São Januário. Grande abraço, Marcos, um grande abraço para toda a galera aí no Rio de Janeiro. Itamar Ciríaco, da Jovem Pan, Tribuna do Norte, Natal. Mais uma vez, muito obrigado, Itamar. Lembrando que o ABC tem algumas peças conhecidas do público que acompanha bem o futebol, hein? O lateral esquerdo Márcio Azevedo, por exemplo, que jogou aqui pelo Botafogo. O atacante Paulinho Mocelin, que teve um certo destaque no Sport Recife tempos atrás e ano passado chegou, inclusive, a ser sondado pelo Vasco. Para esse compromisso contra o Vasco, 4 peças devem ser os desfalques da equipe, pelo que se comenta. Além do meia Matheus Anjos, que o Itamar informou, o lateral esquerdo Daniel Vansan, o atacante Fábio Lima e o volante Gustavo Ebling também não deve atuar por conta de lesões. A delegação do ABC viajou na tarde de ontem para o Rio de Janeiro e hoje está programado um treinamento em solo carioca, o último antes do jogo contra o Vascão. Bom, galera, estou colocando então um ponto final nesse boletim informativo de hoje. Acredito que tenha ficado bem claro aí as informações do nosso adversário, o ABC de Natal, através do brilhante jornalista Itamar Ciríaco. E acredito também que eu tenha passado boas informações sobre o Vasco. Mas em breve eu estou de volta, viu? Sigo apurando, para trazer aqui notícia com total responsabilidade. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.